Então Paulo dá dois mandamentos para os filhos. Primeiro, obedecer a vossos pais no Senhor. Obedecer. Se há uma das características dos últimos dias, Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, aí ele vai dizer que os homens serão ingratos, irreverentes, desobedientes aos pais. Se lembra? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Desobediente aos pais. Agora, Paulo diz assim, se você deve obedecer ao seu pai, pois isto é justo que você obedeça. Agora eu quero perguntar aos irmãos, por que é justo que o filho obedeça o pai? Vamos ver as razões. O que os pais fazem para os filhos, para que eles obedeçam e isso seja justo? Tudo, mas vamos pontuar algumas coisas. Tudo é muito genérico, né? Cuida, né? Se preocupa, protege, educa, se sacrifica. Olha, tem muitas mães, muitos pais que sacrificam as suas vidas, a vida profissional, está entendendo? Poderia ter uma vida melhor e muitas vezes investe nos seus filhos, né? Eu poderia ter trocado meu carro numa Hilux. Nós passamos 7 anos com o apartamento alugado para os nossos filhos estudar em Fortaleza, e agora tivemos que alugar de novo para o outro, que voltou às aulas presenciais. O irmão sabe que um aluguel de apartamento em Fortaleza não é barato. Não é barato. Então, por que Paulo diz que isso é justo? Porque os pais, realmente, eles fazem tudo aquilo que nós já falamos. Aliás, a preocupação dos pais em relação aos filhos começa antes deles nascerem, não é verdade? Antes de nascer, eles já dão trabalho. Porque tem que fazer o pré-natal, tem que comprar o enxoval do bebê, tem que não sei o quê. E quando adoece, é um Deus nos acuda. Quantas noites mal dormidas, eu já vi minha esposa passar. Quantas vezes no hospital, com o menino ficar internado, vai lá e tudo. Se preocupa, acompanha, leva para a escola, traz. Por isso que Paulo diz que é justo que você obedeça aos seus pais, é justo. O irmão Alex quer falar? Hã? Ganhar um neto? Ah! Que a sua filha é casada, né? Aí, mas aí ela vai valorizar você, porque soube que você fez todo esse sacrifício por ela, né? Então, é justo, irmãos. A gente tem que ser realista. Filho dá trabalho, não dá? Filho dá trabalho. Mas toda mulher quer ser mãe, não é não? Lembra das mulheres estéreis na palavra de Deus? Todas elas choravam, clamavam, pediam a Deus que Deus abrisse o seu ventre. Foi assim com Ana, né? Foi assim com Sara, foi assim com a mãe de Sansão. Porque faz parte da natureza feminina ser mãe. Ser mãe, isso está inerente à mulher. Então, é justo, olha, você que é filho, obedeça aos seus pais. E ele diz mais, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois ele diz no verso 2, honra teu pai e a tua mãe. Então, primeiro obedecer, segundo honrar. Qual a diferença? Qual a diferença entre honrar e obedecer? Paulo dá 2 mandamentos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Depois honra teu pai e a tua mãe. Honrar é mais do que respeitar. Agora,
Por isso que Paulo usa dois verbos aqui, honrar, aliás, obedecer e honrar. Por quê? Quando é que o filho deve obediência aos pais? Quando é que ele deve obediência? No Senhor. Agora, até quando? Até quando? Até que esteja debaixo da sua autoridade. Preste atenção, irmãos. Os filhos devem obediência aos pais enquanto eles estiverem debaixo da sua autoridade. Depois que eles se casarem, eles não lhe devem mais obediência. Só honra. E honrar é mais do que obedecer. Então, se o seu filho ou a sua filha se casou, não espere que ele lhe obedeça, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Agora, se eles estão debaixo da sua autoridade, eles devem obediência. Devem obediência. Mas depois que eles se casam, constituem um novo lar, eles devem a vocês honra. Como eu disse, é mais do que obedecer. Porque a pessoa pode obedecer sem querer, não pode? Tem quantos filhos que obedecem o pai, mas resmungando, achando ruim, reclamando da autoridade do pai, não é assim? Não é verdade? Mas o que é honrar? Você pode honrar o seu pai de muitas formas, reconhecendo o sacrifício que ele fez, né? Dando um presente no dia do aniversário, visitando ele, ajudando ele. Agora, os pais podem aconselhar os seus filhos casados? Podem, mas não podem exigir obediência. Se o filho pede um conselho ao pai, ele é casado ou ela é casada, então os pais têm todo direito e até o dever de orientar. Mas não dizer assim, olha filho, faça assim, porque você estará tirando a autoridade dele, dentro do seu lar, e você não manda mais no seu filho. Então, filho, você tem que obedecer, e você tem que honrar. Agora, Paulo diz aqui, é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele diz, para que te vá bem, se você fizer isso, você vai se dar bem na vida. Você fizer isso, você vai se dar bem. Irmãos, a delinquência infanto-juvenil é muito grande. Por quê? Filhos que não obedecem aos pais. Entram para o mundo da marginalidade, droga, roubo, tudo, né? Os pais sofrem, aconselham às vezes, né? Aí foi um erro de educação também, né? Então ele diz, para que te vá bem, se você obedecer, você vai se dar bem. Você nunca vai perder nada em obedecer e honrar os seus pais. Você nunca vai perder nada com isso. Né? Mas ele diz mais também, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então ele promete que você vai ser uma pessoa de bem, e você vai ter longevidade, pelo menos no geral. Por quê? Por que um filho que obedece tem longa vida? Desvio do mal. Né? Mas, naquele tempo, havia um mandamento na lei civil, que diz que o filho rebelde, quanto mais beberrão, deveria ser apedrejado até a morte. Então ele tinha vida curta. Vamos abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio 21. Deuteronômio 21. Verso 18 até 21. Deuteronômio 21, 18 a 21. Irmãos leram? Encontraram?
Então eu vou ler, os irmãos acompanham aí, ó. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meu de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então por que que o filho que não obedeceu aos seus pais não tinha vida longa? Era morto. Agora vai aplicar isso no Brasil. Claro que era uma lei civil de Israel, não se aplica para nós hoje. Por isso que Paulo diz que o filho que honra seu pai e obedece seus pais, primeiro, ele vai se dar bem. Segundo, ele vai ter uma vida longa. E pelo menos isso no geral, porque nós sabemos que muitos filhos bons morrem também de maneira prematura. Mas não foi porque não obedeceram aos seus pais, né? Às vezes morrem de um acidente, uma fatalidade, uma doença. Mas no geral, aqueles filhos que obedecem aos seus pais, que honram seus pais, eles têm vida longa, especialmente dentro da Israel. Porque o filho era tão ruim que o pai e a mãe levaram para os anciãos da cidade, porque eles não tem jeito, foi castigado, foi não sei o quê, e ainda continua do mesmo jeito. Então os pais estavam totalmente desesperados, né? Porque também era ordem de Deus. Ele diz: assim eliminarás o mal do meio de Israel, todo Israel ouvirá e temerá. Era um exemplo para aqueles filhos que eram rebeldes, que eram contumaz, beberrão, dissoluto, né? Por isso que Paulo diz aqui. Então nós vimos até aqui qual é o dever das mulheres: serem submissas, dos homens, amar a esposa como Cristo amou a igreja, dos filhos, obedecer e honrar. Meus irmãos, é um caso sério, não é? Quantos filhos desonram seus pais, respondem, às vezes até agride, né? Agride os pais, às vezes estão sem força já, exigem dele que não é mais a responsabilidade dele. Tem muitos pais que sustentam os filhos financeiramente. Hoje também tem filho que faz empréstimo no cartão dos pais, desonrando, botando muitas vezes os pais ficando endividados no SPC, essas coisas todas. Irmãos, aí depois ele tem uma vida lastimável, né? Ele não é bem sucedido no trabalho, não é bem sucedido no casamento, não é bem sucedido na sociedade, aí fica perguntando por quê. Fica perguntando por quê, qual é a razão, né? Então a palavra de Deus, ela não falha, ela tem princípios que, se obedecidos, estarão nos ajudando muito na nossa caminhada. Muito